Olá pessoal, mais uma vez a paz. Estávamos aqui no vídeo e acabou caindo, a internet está meio ruim, né? Esse horário, internet compartilhada, acaba sucedendo isso. Por isso caiu aí há pouco no Facebook. Eu sei que eu já bati muito acerca desse texto, né? Hebreus capítulo 7. Vale lembrar a vocês, pesquisem sobre a Igreja Católica e o dízimo, que foi ela quem, em primeiro lugar, monopolizou, quis monopolizar, na verdade, o Evangelho, criando o cristianismo, para assim institucionalizar pessoas. Essa foi a intenção de Constantino quando fundou aquilo que ele deu o nome de Igreja do Salvador, que mais tarde passou a chamar-se Igreja Católica Apostólica Romana. Igreja, que quer dizer assembleia, ajuntamento, congregação. Apostólica, porque segundo ele foi o apóstolo Pedro quem fundou. Católica, porque quer dizer o termo católicos universal, por isso que Macedo botou o nome de universal na dele. E romana, porque foi fundada em Roma. Agora, interessante que a Igreja de Cristo foi fundada em Jerusalém, com a descida do Espírito Santo. Mas a Igreja Romana foi fundada em Roma. Hebreus capítulo 7. Já fiz vários vídeos falando sobre isso, uns 3 ou 4. Vou fazer aqui a leitura e depois vou para Números capítulo 18. Hebreus capítulo 7 e Números 18. Depois leia o capítulo 6, 7, 8, 9 e 10. Mas leia isso todos os dias durante uns 30 dias, para que você domine o assunto. Se puder ler mais de uma vez no dia, ler de manhã e à noite, é bom para você dominar o assunto. Hebreus 7, todo o capítulo 7, e Números capítulo 18, para saber a distinção da antiga aliança e da nova aliança de Cristo. Entendeu? Vamos lá. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é, por interpretação, rei de justiça, né? Melech Tzedek. Melech, rei Tzedek, justiça. E rei de Shalem, que quer dizer paz. Shalem é a variante de Shalom, paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos despojos. E o que dentre os filhos de Levi, como falei no vídeo anterior, entre os filhos de Levi recebem um sacerdócio, tem a ordem segundo a lei. Vocês estão debaixo da lei ou na graça? De tomar o dízimo do povo. De que povo é esse, gente? Isto é, dos seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Então, era do povo israelita, gente. A lei foi dada ao povo israelita lá no Monte Sinai. Entendeu como é que é o negócio? Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Alguém diz, mas Abraão deu o dízimo antes da lei. Mas então tem que dar... Gente, aqui está falando da superioridade sacerdotal. E mais adiante você vai ver da superioridade do sacrifício de Cristo, maior do que o sacrifício feito pelo sacerdócio arônico, e da perfeição de Jesus sobre não apenas Abraão, como Arão, e da nova aliança agora feita. No capítulo 8 e 9, diz que, aqui no versículo... Olha o que diz aqui, Hebreus 8:1. Ora, o sumo sacerdote que temos dito é que temos um sumo sacerdote que está assentado nos céus,
à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo do qual o Senhor fundou. Então, enquanto Arão ministrava na tenda terrestre, cópia do original, feito pela mão humana, Cristo agora não, há 2000 anos atrás, 1970 anos atrás, entrou no sacerdócio original no céu. Vamos continuar? Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Está vendo aqui que a questão aqui no audismo é a superioridade. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Hebreus 7:7. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem. Jesus cobrou o dízimo de alguém, gente? Os apóstolos cobrou o dízimo de alguém? O povo, mas o povo lá dá o dízimo. Onde? No templo. O templo era o quê? A tenda terrestre. Quem mandava na tenda terrestre? Os sacerdotes e os levitas. Que faziam parte de quê? Da antiga aliança. Jesus na ceia disse o quê? Eis o sangue da nova aliança. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Aqui certamente tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. E para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebeu o dízimo, pagou o dízimo. Então Melquisedeque é superior a Abraão, a Arão e a Levi. Porque ainda ele estava no lombo de seu pai quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei, entendeu? Que necessidade havia logo de outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão? Jesus, gente, é um outro sacerdócio, de uma outra aliança, de um outro santuário, o santuário original. Hebreus capítulos 8 e 9. Porque mudado-se o sacerdócio, Hebreus 7, 12. Porque mudado-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Não é mais lei de Moisés, é a lei de Cristo. Porque aquele de quem estas coisas se dizem pertenceu a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, o leão da tribo de Judá. Em Belém apareceu a estrela. E Maria, que era de onde, gente? Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio, e muito mais manifesto é ainda se a semelhança de Melquisedeque se levantasse outro sacerdócio. E esse sacerdócio é o que aqui diz o versículo 16, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal. Dízimo faz parte da lei dos mandamentos carnais, ou do mandamento carnal. Que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Porque dele assim se testifica, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. A lei da lei de Moisés ser mandamento carnal é fraco e inútil. Se ele fosse útil, gente, Jesus não precisaria morrer. Agora Jesus morre, derrama o sangue da nova aliança e o povo pega os dogmas do catolicismo, que lhe é conveniente, porque o que não são convenientes, eles não, aqui a gente não adora ídolo. Você não adora ídolo com forma humana, mas adora ídolo em forma de casas. Porque na cabeça da maioria diz o quê? Que Deus só ouve oração se for para a casa do Senhor. Só que Hebreus capítulo 3... Olha o que é que diz Hebreus capítulo 3, 6.
Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Então a casa, gente, de Deus somos nós. Hebreus 3:6. Vamos lá? Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes. Mas este com juramento por aquele que disse, jurou o Senhor, e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor concerto, Jesus foi feito fiador. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdote em grande número, porque a morte impediam de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, porque convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, diferente de Arão, que Arão foi quem fez o bezerro do povo, de ouro para o povo, e o povo se corrompeu. Olha o que é que diz aqui em Êxodo capítulo 32. Depois leia todo o capítulo 32. Eu vou citar aqui só 32, versículo 25 e 26, que diz assim, ó. E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia despido para a vergonha entre seus inimigos. Então foi o próprio Arão que, convencido porque o povo estava ali apertando a mente dele, levou o povo à corrupção. Entendeu? Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, porque convinha a nós tal sumo sacerdote, santo, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublimes que os céus, que não necessita como sumos sacerdotes te oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente pelos seus pecados e depois pelo do povo, porque isto fez ele uma vez, oferecendo a si mesmo, porque a lei constitui sumos sacerdotes homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. Mas se você quiser continuar dando o dízimo ou guardando o sábado, isso aí é particular seu. Eu aconselho você ler e reler toda a Bíblia, né? Ficar em versículos. E aproveita que por enquanto eu estou dando conselho de graça. Como começar a dar palestra, aí eu vou ter que cobrar um pouquinho, né? Porque dá trabalho moer o trigo. Plantar, colher, bater, peneirar, moer, estocar, amassar a massa, botar para assar e fazer um bom pão. Então dá trabalho. Olha o que é que diz agora o capítulo 18. Já li o capítulo 7 de aos Hebreus, que depois você vai ler o capítulo 6, 7, 8, 9 e 10. Especialmente o capítulo 7, que fala sobre a questão fala ali a questão da superioridade. Então vamos lá, acerca dos levitas. Aqui eu estou falando da antiga aliança. Números capítulo 18. Então disse o Senhor a Arão, tu e teus filhos, a casa de teu pai contigo, levarei sobre vós a iniquidade deste santuário. Veja bem, Jesus levou todas as nossas iniquidades. Agora Deus pega aqui, no ministério imperfeito, carnal, inútil, conforme está lá em Hebreus capítulo 7, e diz que Arão levará as iniquidades do santuário. Né? Tu e teus filhos contigo levarei sobre vós a iniquidade do vosso sacerdócio. E também fará chegar contigo teus irmãos, a tribo de Levi. Então só é levita, gente, quem é da tribo de Levi. Se você não é da tribo de Levi, por que você fica chamando de levita? E outra, se você ler o capítulo 25 e 26, você vai ver que não só existia cantores na tribo de Levi não, viu? Porteiro, colhedores de dízimo, segurança, instrumentista, entre outras coisas. Leia lá que você vai ver 1 Crônicas capítulo 25 e 26.
Também fará chegar contigo teus irmãos, a tribo de Levi, a tribo de teu pai, para que se junte a ti, e eles te sirvam. Mas tu e teus filhos contigo estarei perante a tenda do testemunho. Eles farão a guarda de toda a tenda, mas não se achegarão aos vasos do santuário e ao altar, para que não morra tanto eles como vós. Ou seja, só os filhos de Arão poderiam adentrar a tenda da congregação depois de oferecer sacrifício pelos seus pecados, conforme está escrito em Hebreus 7, que eu li ainda agora. E conforme está descrito no livro do Levítico. Tem que ler todo o livro de Levítico para entender o ministério levita e entender muitas das coisas que Paulo escreve em suas cartas. Né? Eles farão a guarda de toda a tenda, Números capítulo 18, mas não se achegarão aos vasos do santuário e ao altar, para que não morra, tanto ele como vós. Mas se ajuntarão a ti e farão a guarda da tenda da congregação, em todo o ministério da tenda, e o estranho não se chegará a vós. Vós, pois, os farei a guarda do santuário e a guarda do altar, para que não haja entre vós furor contra os filhos de Israel. E eu, eis que tenho tomado vossos irmãos, os levitas, do meio dos filhos de Israel. Alguém aqui é filho de Israel? Alguém aqui é israelita para ser chamado de levita? E eis que vos tenho tomado vossos irmãos levitas do meio dos filhos de Israel. A vós tenho dado como dádiva pelo Senhor para administrar o ministério da tenda da congregação. Mas tu e teu filho contigo guardareis o vosso sacerdócio em todo o negócio do altar. E no que estiver dentro do véu, isto administrarei. Eu vos tenho dado o vosso sacerdócio em dádiva ministerial, e o estranho que se achegar morrerá. Disse mais o Senhor a Arão: e eu, eis que tenho dado a guarda das minhas ofertas alçadas, com todas as coisas santas dos filhos de Israel, por causa da unção que tenho dado a ti e aos teus filhos, estatuto perpétuo. Então, era com isso aqui que sobrevivia Arão e seus filhos. Com que? Com as coisas das ofertas alçadas e os sacrifícios que os israelitas traziam diante da tenda da congregação. Porque era ali que se fazia sacrifício. E se nós quisermos dar dízimo, fazer aquilo outro da antiga aliança, então nós temos que voltar a fazer sacrifícios e ignorar o sacrifício que Jesus fez. É só você ler aos Gálatas, capítulo 2, 3, 4 e 5. O problema é que a gente só lê versículos. A gente não lê capítulo inteiro. A gente não lê todo o livro para compreender. Disse mais do Senhor Arão: e eu, eis que tenho dado a guarda das minhas ofertas alçadas em todas as coisas santas dos filhos de Israel, por causa da unção que tenho dado a ti e aos teus filhos, por estatuto perpétuo. Isto terás das coisas santíssimas do fogo, todas as suas ofertas, com todas as suas ofertas de manjares, e com todas as suas expiações do pecado, e com todas as suas expiações da culpa, que me restituírem, são coisas santíssimas para ti e para os teus filhos. No lugar santíssimo comerá. Gente, era comida. Comida. No lugar santíssimo comerás, todo varão o comerá, santidade será para ti. Também isto será teu, a oferta alçada dos teus dons, com todas as ofertas movidas dos filhos de Israel, a ti e aos teus filhos, as tuas filhas contigo, as tenho dado por estatuto perpétuo. Todo que estiver limpo na tua casa comerá. Todo o melhor do azeite e todo o melhor do mosto. Mosto aqui, gente, é o vinho. Viu? É só você botar no dicionário o que é mosto. A derivação da palavra mosto. O melhor do azeite, todo o melhor do mosto e do grão, as tuas primícias que der ao Senhor, as tenho dado a ti. Os primeiros frutos de tudo que houver na terra, que trouxerem ao Senhor, serão teus. Todos que estiver limpo na tua casa comerá. Toda coisa consagrada em Israel será tua.
tudo que abrir a madre, tudo que é carne que trouxer ao Senhor, tanto os homens como os animais serão teus, porém os primogênitos dos homens e também dos animais imundos resgatarás. Aqui é tudo só para Arão e sua descendência. O dos levitas é que vocês vão saber agora o que é que vai vir aqui daqui a pouco. Então todas as primícias era para Arão, todo sacrifício pela culpa, pelo pecado, era para Arão e para os seus filhos comerem, servir de alimento, porque eles não produziam. Os que depois dele se houverem de resgatar, resgatará da idade de 1 mês, segundo a sua avaliação, por 5 ciclos de dinheiro. Aqui alguém disse, não, eles davam comida porque não tinha dinheiro. Aqui falando de dinheiro, gente. Segundo o ciclo do santuário, que é de 20 gueras. Mas o primogênito de vaca, ou primogênito de ovelha, ou primogênito de cabra, não resgatarás, são santos. O seu sangue espargirás sobre o altar, e a sua gordura queimará em oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor. E a carne dele será tua, e a carne dele será tua, assim como será o teu peito do movimento e o ombro direito. Todas as ofertas alçadas das santidades que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, tenho dado a ti e a teus filhos e as tuas filhas contigo por estatuto perpétuo. Concerto perpétuo de sal. Sal quer dizer literalmente salário. Perante o Senhor é para ti e para a tua semente contigo. Agora vem a parte dos levitas. Disse também o Senhor Arão, na sua terra possessão nenhuma terás, e no meio deles nenhuma parte terás. Eu sou tua parte e a tua herança no meio dos filhos de Israel. E eis que aos filhos de Levi, Arão também era levita, mas para separar o sacerdócio arônico que trabalhava dentro do santuário, com as coisas santíssimas, chamava Arão, dos filhos de Arão, e agora Levi, os que trabalhavam fora, que eram os diáconos, os auxiliares. Diáconos e auxiliares quer dizer a mesma coisa. Diácono, ajudante, auxiliar. E eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança. Como era que se fazia, gente? Vamos supor que eles colhessem 1 tonelada de uva. 1 tonelada é o quê? 1000 quilos de uva. Eles tirariam 20 quilos de uva, 20 quilos apenas de 1000, tiraria 20 quilos e oferecia como primícia. Depois de tirar esses 20 quilos que dá como primícia de uva, eles pegavam 980, que sobrava quilo, tirava 10% desse 980 e deixava na porta da sua casa para que os levitas viessem recolher. E aí os levitas tiravam desse 98 quilos, tirava agora o que? 9 vezes 2, 18, 19, 1 quilo, 900, ia quase 2 quilos, e dava como primícia, era o dízimo do dízimo. Não parece um pouco complicado? Por isso que o povo judeu são prósperos, porque eles tinham que fazer uma boa administração. Então, antes dos filhos de Israel, não nós, dos filhos de Israel, porque conforme Hebreus 7, o nosso sacerdócio é superior, e Arão nunca deu dízimo. Eu desafio qualquer um aqui me mostrar onde foi que os filhos de Arão deu dízimo, e o nosso sacerdócio veio para substituir o sacerdócio arônico, está lá em Hebreus capítulo 7. Então, os filhos de Israel tiravam, como eu disse a você, essa parte como primícia, e depois tirava o dízimo e deixava para os levitas pegar. Então diz o que aqui? Eis que os filhos de Levi, tendo dado todo o dízimo em Israel por herança, pelo seu ministério que exercem, o ministério na tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não leve sobre si pecado e não morra. Mas os levitas administrarão o ministério da tenda da congregação, e eles levarão sobre si sua iniquidade pelas vossas gerações, estatuto perpétuo será. E no meio dos filhos de Israel nenhuma herança herdarão. No meio de Israel não teriam nenhuma herança. O que vê hoje a gente com carro, casa, e outras coisas a mais, né?
Porque o dízimo dos filhos de Israel, que oferecem ao Senhor, em oferta alçada, tenho dado herança aos levitas, porquanto eu lhe disse, no meio de Israel, nenhuma herança herdarão. Gente, o sacrifício hoje, gente, que nós oferecemos a Deus é a nossa vida conforme Cristo. Esse é o sacrifício agradável a Deus. Vá lá no YouTube e bote Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2, segundo o texto grego, traço Fernandes. Você vai ver lá que eu falo sobre isso. O que significa Romanos 12, 1 no texto grego, que na nossa versão está completamente diferente. Né? Falou o Senhor a Moisés dizendo, também falarás ao levita e dir-lhe-ás, quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, é dos filhos de Israel, gente. Não tem nada a ver com a gente. E aqui está falando quando o povo ainda estava no deserto. Quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado em herança, deles oferecereis uma oferta ao sal do Senhor, o dízimo dos dízimos. Você vê que Arão nunca tomou dízimo e nem recebeu dízimo. O único dízimo que ele tomava era como primícia, porque Levi não produzia. Então, daquilo que ele recebia do povo, ele tirava 10% em cima para oferecer como primícia e depois ele distribuir entre órfão, viúva e algum peregrino que estivesse por lá, para ninguém passar necessidade. Eu pergunto, no lugar que você congrega, alguém passa necessidade? Entendeu como é que é o negócio? E contar-se-vos-á a vossa oferta alçada como grão, como a plenitude do lagar. Ou seja, esse dízimo de dízimo substituirá aqueles que ele não plantava. Eles não plantavam, não colhiam, não criavam. Então, alguma coisa eles também tinham que ofertar ao Senhor. E a palavra oferta, que no hebraico é terumá, nesse caso aqui, era como se fosse um tipo de imposto que se pagava a Deus. Assim também oferecereis ao Senhor uma oferta alçada de todos os vossos dízimos que recebeste dos filhos de Israel. Todos os textos que as pessoas usam para dizer que nós somos obrigados a dar dízimo, sempre fala filhos de Israel. Tem nada a ver com a gente. E deles darei uma oferta alçada do Senhor a Arão, o sacerdote. Nós hoje somos sacerdotes, gente. Hebreus capítulo 7, todo o capítulo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 4 ao 8. E Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6. Anote e leia. De todos os vossos dons oferecereis uma oferta alçada ao Senhor, o melhor deles de sua santa parte. Dir-lhe-ás, pois, quando oferecerdes o melhor deles como novidade da era, como novidade do lugar, se contará aos levitas. E o comereis em lugar, e o comereis, era comida, não era din-din. E o comereis em todo lugar, vós e a vossa casa, porque vosso galardão é pelo vosso ministério na tenda da congregação, pelo que levareis sobre vós o pecado, quando deles ofereceis o melhor. E não profanareis as coisas santas dos filhos de Israel, para que não morrais. Quem era que dava o dízimo? Israel. A quem? Aos levitas. Quem eram os levitas? Auxiliares de Arão. Depois leia Números capítulo 3, capítulo 4, capítulo 17. Olha bem, Números capítulo 3, capítulo 4, capítulo 17. Hebreus capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, 9 e 10. Amém? A paz, uma boa noite e um bom domingo que está chegando aí. Deus abençoe.